filme começou de uma vontade minha de refazer, de revisitar de alguma forma o filme anterior, Eu Tenho Receio de Teorias que Não Dançam, que foi gravado aqui na Bahia em 2021, né, em tempo de pandemia. E eu estava com uma demanda muito grande de revisitar aqueles lugares que eu gravei. O texto ele foi o primeiro ponto de partida desse projeto. Ele parte da inspiração do artigo acadêmico que eu publiquei na pandemia também, que tem o mesmo nome, Fabulações Travestis sobre o Fim. Ele é um texto muito poético, em que eu investigo o após-calipso, né, a partir de uma frase da Jupe do Bairro, que fala na pandemia, numa das lives, faz uma pergunta: a única arte possível no após-calipso é arte travesti? Alguma coisa assim. E aí eu escrevo esse texto, falo sobre fim do mundo, fim do gênero, fim do teatro, fim da espécie humana, e começo a refletir sobre os mecanismos de vendabilidade do fim, a ideia de fim do mundo muito mais consumível do que fim do capitalismo, por exemplo, né? Como diz Mark Fisher no título do livro dele. É mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. Então, são determinados tipos de fim que são mais vendáveis, como a própria imagem que se tem do fim do mundo a partir de um apocalipse hollywoodiano naqueles filmes, né? Então o texto investiga isso de uma forma poética, e lá eu falo de travecões, falo também do finturo. O único futuro possível é o fim para esse tipo de pensamento, né? Que tokeniza, que coloca a travesti não como algo a ser comprado, vendido, mas como ser a própria moeda, né? Os corpos não hegemônicos não são comprados nem vendidos por esse tipo de discurso e especulação. É a própria moeda. O filme da Dodge parte de uma reflexão sobre o fim e sobre os estudos do tempo, né? Ao mesmo tempo, ela atravessa 2 episódios muito marcantes na trajetória dela. A campanha de difamação de que foi alvo e a experiência de buscar uma medida protetiva contra o ex-companheiro. Quando ela me falou desse projeto, me convidou para fazer o estilo fotográfico e o making-of, eu vi que ia ser um projeto, né, muito forte, mas também muito delicado. E essa delicadeza e essa força claramente se reflete em todo o material do filme, tanto no filme quanto nas fotos. Durante as gravações, deu para sentir essa energia toda do que ela tinha passado e de como ela estava transformando tudo isso em arte, e da melhor forma, da forma Dodge de ser, né? Fiquei muito feliz quando as parcerias começaram a se somar e a gente fez a primeira gravação em Belo Horizonte, porque comecei a visualizar o projeto, o trabalho para além do texto, né? A primeira pessoa que eu falei foi o Rico, e convidei ele para dirigir o filme com a experiência prévia que a gente tinha tido da trilha sonora de um outro curta-metragem, porque ele me dirigiu na locução, como vai dirigir também na locução desse filme. Dessa vez, com a participação do Rico na direção, me pareceu que teve um acréscimo muito grande com relação aos outros filmes, que foi exatamente essa direção de arte, essa visão de arte expandida, né? Então, é quase como o Rico colocou um acento no meu cabelo. Foi coordenador de gravar o filme, a gente está aí pensando no texto, estudando o texto dela um tempão, a relação do texto, articulando o texto com a performance dela, e tá saindo, tá acontecendo, estamos fazendo audiovisual. A gente começou a ter essas ideias, né, de estruturas, de uma arquitetura do corpo, ou de uma corporalidade expandida, né, das tensões do corpo, desse grande Picumã, o Picumãzão. E aí a gente começou a explorar, o tecido também já era uma demanda, né, pensar assim nas extensões do corpo, as metragens. Foi ele inicialmente, depois com o Gal Saraiva, com quem eu já tenho alguns filmes, né, lançados com prêmio e tudo mais, então já tenho uma trajetória aí. Muito honrado em trabalhar com ela mais uma vez.
Desde 2021, com o sucesso Tenho Receio de Teorias que Não Dançam, é um desafio, um exercício também de cinema, de fazer cinema com um texto tão profundo, tão complexo de Dodge, e dessa vez com o filme Fabulações não é diferente. Traduzir algo tão pessoal dela em imagens, em linguagem cinematográfica. Ela traz dessa vez temas tão pessoais, um episódio tão pessoal, relacionando com macro temas como o capitalismo e o fim do mundo que o capitalismo está provocando, mas num âmbito bem pessoal, em que ela fabula, ela sublima, supera em cima. É sempre um exercício de linguagem cinematográfica enriquecedor que os textos de Dodge trazem para mim, e dessa vez não é diferente. É uma parceria de sucesso. A gente adaptou a ideia de crucificação para o viaduto Santa Teresa, que tem estruturas de coluna e acabou formando uma roupa gigante, né, como eu, colocado no viaduto. E o mangue de Santo André, na Praia da Tartaruga, onde a gente também construiu essa estrutura, digamos assim, essa paisagem do mangue, fez parte do diálogo, né, dessa espacialização do corpo travesti com medida protetiva, né? BH foi muito interessante, principalmente porque lá foi o palco de todas as situações de violência que eu vivi. Então, gravar lá me deu essa sensação de resposta, de pertencimento, de habitar um novo lugar e de me afirmar para além da Bahia. Eu acredito muito naquela imagem com o cabelo no chão, na rua Sapucaí, em BH, com drone também. Ali foi um dos lugares em que houve um descumprimento do meu ex na medida protetiva e eu pude encenar exatamente naquele lugar. Então, ver meu cabelo virar raiz daquele lugar, se expandir para além do meu corpo e ganhar a projeção que eu preciso, né? A projeção desse meu cabelo, entidade, patrimônio, multidão. Não tente puxar, não tente arrancar o cabelo de uma travesti, porque vai se espalhar no chão e vai criar raízes. E o tapete de cabelo que se forma é uma resposta à violência dessa tentativa de desumanização, né? A montagem do cabelo no chão a gente espalhou no formato circular, onde a Dodge fez uma performance. Depois teve a participação dos figurantes, então, em que as mãos representavam o lugar de posse, né, da identidade da Dodge, do corpo da Dodge, do cabelo da Dodge. Está sendo uma experiência incrível participar. Conta histórias também que a gente, né, vivencia aí na cidade, às vezes faz parte também, né, de vivências que a gente tem, as amizades que a gente também às vezes vive, então é muito importante. É muito mágico poder participar de um processo de uma obra tão bonita assim. Vivenciar essa nova experiência, vendo como as coisas se dão e o que pode surgir a partir de uma vivência e como ela é traduzida para o audiovisual. Trabalhar com Dodge sempre é um prazer muito grande e dessa vez teve um outro prazer maior, que foi trabalhar na natureza, diretamente no mangue, diretamente no mar, diretamente na areia da praia e toda essa vegetação. A partir de um conceito, né, a partir de uma vivência que Dodge teve de violência, né, transformar isso em potência viva, né. Então foi um processo muito rico, né, rico, literalmente rico, e foi um trabalho muito leal, né, então um trabalho também de lealdade, né. Pra mim foi muito bonito, assim, esse processo, de verdade, porque primeiro eu me envolvi com o projeto, né. Não é nem com o projeto audiovisual, eu me envolvi com o projeto Fabulações Travestis sobre o filme. Da onde saiu essas palavras? Quem é Dodge Leal? Não só aprendi
como fui muito desafiada também. E ter sido desafiada nesse espaço profissional também, para mim foi muito importante, né? Fazer a produção de figurino, para mim foi muito rico, assim. Foi muito rico, foi maravilhoso. Até então eu acho que eu tinha muita vergonha, sabe? De dizer, eu tô sendo atacada, eu tô sendo agredida, eu tô sendo perseguida. Estão puxando o meu cabelo e atacando o meu corpo. E quando eu me vejo ganhar uma forma artística muito maior que eu, isso me dá uma segurança, uma coragem artística, uma coragem estética de me expressar, de ser quem eu sou e de me afirmar diante do agressor. Você proferir algum tipo de ameaça, xingamento, violência, alguma expressão de ódio direcionada a mim, você está blasfemando a minha coletividade, você está blasfemando uma estética inteira. Ao puxar o cabelo de uma travesti, é o picumã de todas que você leva. Eu acredito que vem aí um grande trabalho para as pessoas admirarem e aproveitarem. Que vai pro mundo, né? Viva Dodge! Tenho receio de fabulações travestis.